Se inscreve aí agora. Pronto, vou esperar você. Vai lá. Se inscreve, ativa o sininho para toda vez que entrar um episódio novo aqui em nosso canal, você ser notificado e poder assistir, acompanhar. Claro, você pode assistir, né, no ato aqui da estreia, como também pode assistir depois, mas assiste na íntegra porque são muitas histórias interessantes que podem impactar a tua vida. E hoje, eu tenho certeza que essa história de hoje é de um homem que eu tive a honra de conhecer em 2022 aqui em Portugal e nos reencontramos agora aqui nos estúdios da M-Voz. Eu quero já apresentar aqui Hélio Fernandes. É isso? Isso mesmo. Como é que você está? Tudo bem contigo? Tudo bem, Morivaldo? Que alegria, né? Que privilégio de poder Satisfação, viu? participar aqui na cidade de Lisboa, né? Pois. Estou aqui na Europa, né? Eu lá no Dessa vez. Brasil o tempo todo, né? E só para apresentar a vocês aqui, o Hélio, ele é militar, aposentado, mas ele também é servo e participa de um ministério muito lindo que eu tive a honra de fazer parte no Brasil, que é a DONEP. A DONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, mas ele que vai falar para a gente mais desse ministério tão grandioso, ele que tem uma história muito grande dentro desse ministério, e vai compartilhar com a gente, vai falar também da sua vida como militar, vai falar o que é que ele está fazendo aqui em Portugal mais uma vez, e vai compartilhar um pouco da história. Ele que é militar, é dali de São Paulo, né, de Marília, São Paulo, Marília. e agora está aqui nos visitando, fazendo um tour aqui na Europa. Hélio, seja bem-vindo mais uma vez aqui à mesa do Falando Sério. Vamos então bater esse papo aqui para poder eu conhecer e também os nossos inscritos conhecer um pouco da tua história. Vamos começar falando aqui sobre sua carreira militar. Olhando assim para você, o pessoal aqui no decorrer da entrevista vai perceber, né? Que o Hélio ele é bem calmo, bem tranquilo. Por que você escolheu a carreira militar? Ok, mais uma vez, obrigado, Morivaldo. Em primeiro lugar, eu quero, né, gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui na cidade de Lisboa, em Portugal, compartilhando um pouco da minha história. Inclusive, isso é cumprimento de uma profecia. Olha, Para quem crê no tempo dos ventos proféticos, né? Que na vida de cada um do ser humano tem o seu tempo e os ventos proféticos. Lá atrás, um dia, Deus usou uma pessoa e falou que eu atravessaria fronteira para compartilhar das coisas de Deus. E hoje eu vejo o cumprimento dessa profecia, né? Porque é um privilégio estar aqui na Europa, aqui em Portugal, em Lisboa, num estúdio tão sofisticado como esse seu aqui, para poder compartilhar da minha história e falar aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, olha que maravilha, né? Isso é bom você falar isso porque você está vindo para compartilhar com pessoas específicas, né? Você vai estar fazendo até participando de um workshop sim, no sábado, né? Já sábado às agora. 15 horas, É, nós temos um workshop da Donep, né, que isso. é um momento assim de treinamento e preparação para o pessoal trabalhar e desenvolver, né, levar avante esse trabalho da Donep aqui em Lisboa e na região toda. E bom, compartilhando também para passar para os nossos inscritos. A gente está em 26 mil inscritos, as pessoas conhecer também, talvez conhecer um pouco mais sobre a Donep. Você vai falar aqui também, que tem até a revista aqui, que é o instrumento principal de divulgação da Donep, que ele vai, né, falar um pouco dessa história aqui, né? Você costuma falar que é o que mesmo? Tá bom, já vamos começar falando É bom da Donep. falar, mas Tá, depois de voltar para a carreira militar, que eu fiz a pergunta e acabei atropelando aqui, não tá deixei bom. você explicar. Tá. Então vamos falar um pouco desse ministério. Morivaldo, eu e a minha esposa, nós fazemos parte da Donep já há 32 anos. Né? 32 Você anos. pode ver que é um tempo aí que não é fogo de palha. Né? E o primeiro evento da Donep que eu participei na cidade de Marília, o preletor, que foi um jantar, o preletor foi aquele, né, o Arlindo Barreto, acho que o Palhaço Bozo. Um testemunho assim que impactou as nossas vidas naquele momento de dificuldade que nós estávamos atravessando. E aí a coisa foi acontecendo, né? Fui um tempo, acabei sendo o secretário do capítulo, depois fui presidente, vice-presidente, depois me chamaram para cuidar de uma região como diretor regional, e depois, quando estava para passar para a reserva na Polícia Militar, recebi esse convite lá da nossa sede para ser o assessor de expansão para o estado de São Paulo. E tivemos o privilégio de 2022, como você citou, de estar aqui em Lisboa. Foi o momento que nós conseguimos aqui reorganizar o capítulo que estava parado. E hoje, né, nós estamos aqui em 2024, abril de 2024, né? Hoje é dia Hoje é 18. 18 de abril de 2024, estamos retornando a esse país, a essa nação aqui tão bela, né? Esse país abençoado. E hoje o privilégio maior de poder estar aqui com o nosso amigo Morivaldo
participando desse bate-papo. Eu que agradeço, né, de ter esse reencontro e agora em um outro posicionamento. Eu encontrei você de uma forma que nem foi programado. Eu recebi uma ligação, foi uma amiga lá da Bahia, que ela teve na convenção comigo em 2015, lá no Rio de Janeiro, falou: olha, tem um amigo nosso aí, o Hélio, que ele está em Portugal, ele está indo aí para ter uma reunião. Aí, de repente, eu recebi acho que foi uma ligação sua, que alguém passou meu contato, e aí me passou o endereço e tivemos juntos lá em 2022, e agora estamos aqui, né, Estamos nesse batendo esse papo para dar bate-papo, continuidade. nesse reencontro. É Bom, mas verdade. acho que já podemos falar um pouquinho mais da Donep, Sim, depois sim. entra no outro É, assunto da carreira, isso. depois família. Tá. A Donep, eu costumo, nos nossos eventos, às vezes pede para eu explicar o que que a Donep é. E antes de explicar o que que a Donep é, eu gosto de explicar o que que a Donep não é. É, Então, a Donep não é uma religião, também não somos uma igreja, a Donep não está vinculado a nenhuma agremiação religiosa. A Donep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Por que Evangelho Pleno? Porque nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de prática e fé. Então, a plenitude da Bíblia faz parte do nossa... É o que norteia, que a Bíblia é o manual da vida, é o né? manual da vida, É, exatamente. Então, eu lendo a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, aquilo ali eu vi que tinha muitas coisas na minha vida que precisavam ser mudado, né? Situações ali, eu comecei né, a seguir essa orientação que não é da terra, é do céu, né? verdade. A Donep, ela surge nos Estados Unidos em 1952. O fundador foi Demo Shakarian, um fazendeiro muito próspero. Ele, na época dele, ele foi o maior produtor de leite do mundo. Mas apesar de toda essa prosperidade, né, de toda essa riqueza material, ele era um homem assim que a gente pode dizer espiritualmente muito rico também, porque ele tinha muita intimidade com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus muito íntimo. Ele era de uma família assim que tinha esse relacionamento mais próximo de Deus. Só que ele percebia no dia a dia, no relacionamento com outros homens, principalmente na área de negócios, né, profissionais liberais, políticos, autoridades militares, que esses homens nunca falavam de Deus. A preocupação, a maior parte da preocupação dessas pessoas era com a vida material, ganhar mais dinheiro, acumular, e tinha problemas que ele sabia que havia solução. E ele, né, essa preocupação ele levou para Deus, e Deus deu uma estratégia para ele. Falou com Demos Shakarian, deu uma inspiração para que ele fosse até onde essas pessoas gostavam de participar, que às vezes é um bom café da manhã, às vezes é um jantar em um bom restaurante, como vai ter aqui no dia 3 de maio, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, vai ter um jantar, vem um preletor lá do Brasil. E aí ele funda isso aí lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, né? E essa associação ela se espalhou por todos os Estados Unidos, Canadá, e hoje está presente nos 5 continentes. Ela chegou no Brasil em 1900, ela foi para o Brasil, né, em 1977. Quem levou a Donep para o Brasil foi o empresário Custódio Rangel Pires, que era um homem do mesmo perfil do Demos, um homem muito próspero financeiramente, materialmente, mas que tinha esse relacionamento com Deus e muito amor para com o próximo. E ele conheceu a Donep lá e ele implanta a Donep no Brasil. O primeiro capítulo foi fundado no Rio de Janeiro, o capítulo 001, que cada capítulo recebe um número. E a Donep se espalhou rapidamente por todo o território brasileiro, né? Hoje, no Brasil, tem aproximadamente 1.500 capítulos. Que inclusive hoje no Brasil está a sede internacional, A né? sede internacional. Hoje, a sede internacional, o Demos faleceu, a sede internacional foi para o Brasil. Alguém pergunta o que é um capítulo? O capítulo é um núcleo local, como tem um aqui em Lisboa, tem outro na Espanha, em Pontevedra, tem outro lá em Marília, tem São Paulo, tem Salvador. Então, cada vamos dizer assim, é um núcleo, né? Uma célula local, um grupo de pessoas, né? Como é uma associação, cada capítulo tem o seu presidente, tem o vice-presidente, secretário, tesoureiro, e ali homens e mulheres se reúnem para compartilhar histórias de vitórias, de superação, de mudanças, de transformação. Né? A Donep ela não vai fazer num evento uma pessoa ir lá fazer uma pregação, ir lá um padre, ou um pastor, ou um bispo. Nós respeitamos todas essas pessoas e todas as religiões. É tipo assim, pegar uma pessoa como o Morivaldo, que é um empresário, um comunicador, ele tem uma história de vida
ele vai até um evento desse aí, e ali ele vai contar a história que Deus, aquilo que Deus fez na vida dele. Porque, às vezes as pessoas não têm essa compreensão e não têm também, não quer reconhecer. Mas, com certeza, Deus ele está envolvido em todas as circunstâncias de nossas vidas, né. Sim, E quando você tem esse conhecimento, é maravilhoso. Mas quando você compartilha também essas experiências, isso é que é transformador. E a sim. Donep tem esse papel que é realmente maravilhoso. E é bom você falar isso, né, o que é que a Donep não é. É. E, inclusive, a Donep também ela tem uma revista, que é a revista A Voz. Essa revista ela é editada em vários idiomas e contém 4 testemunhos, 4 depoimentos disso que nós falamos, histórias de superação, de transformação. Em cada publicação, né, tem 4 depoimentos. 4 depoimentos. Ela tem assim, a tiragem, a edição dela é bimestral, né? Ela hoje é publicada no Brasil, em português, em espanhol. Parece que está sendo publicada em russo também, que a Donep Olha, está em várias partes do mundo. E também é um canal, é uma ferramenta de vida, de bênção na vida das pessoas. Nós temos conhecimento de pessoas que iam se suicidar. E aí alguém entregou uma revista dessa, ele lendo ali na beira, na região de Marília, nós temos ali o caso de um amigo nosso, na cidade de Assis. Ele é um, ele é um plantador de soja, né? uhum. E ele estava enfrentando uma situação de crise financeira há 10 anos. E aí houve um momento lá que ele colheu muita soja. E ele falou: vai ser o ano que eu vou resolver meus problemas. E houve aquela queda brusca do dólar. E aquilo, ele falou: bom, eu produzi bastante, mas a questão de câmbio aí vai me arruinar. E ele decidiu que ele ia tirar a vida dele. O irmão dele, que é advogado, né, o Sérgio, o irmão gêmeos, entregou uma revista para ele, porque ele passou no escritório do irmão dele e falou: a vida para mim acabou. Eu vou em direção ao precipício. O irmão dele jogou uma revista. Antes dele chegar, chegou na beira do precipício, lá ele parou o carro e começou a ler essa revista ali, ele chorando com os depoimentos. Hoje ele é um preletor da Donep. Então Olha aí, isso é forte, viu. é E como ele falou, é bimestral, né, sai nova edição e cada edição tem 4 testemunhos poderosos aí, 4 testemunhos. e é sensacional, que inclusive tem em uma dessas edições aí tem a tua história lá, A né, minha história lá bem resumida. E eu que creio você que vai ter a honra de conhecer um pouco aqui, não dá para é, tratar tudo, né, mas conhecer um pouco aqui da história aqui do Hélio. e eu creio que a sua história, que você tem uma história também belíssima, né, pode ser publicada na revista Voz para que pessoas conheçam a história da sua vida e ver como que você superou um momento de dificuldade e está hoje aqui falando do amor de Deus. Olha aí, ó, tá falando que pode ter a minha editada aí, pode ter a minha publicada, mas pode também ser a sua, né. Talvez você não esteja vivendo esse momento histórico, mas Deus está preparando algo novo para a sua vida. Então, aguarda aí para você conhecer um pouco da história aqui, né, ele vai compartilhar com a gente, e eu fiz a pergunta aqui lá no início e acabei pulando aqui para a Donep, mas eu falando, né, ele é militar aposentado, chegou ao cargo de Capitão, capitão, né, e hoje está na dispensa aí, mas é, qualquer momento se for chamado, ou não é como o exército, as forças armadas, né, a pessoa fica na reserva e se for chamado, vai. Na carreira militar, da policial militar também é assim, não? o status de reserva, você está sujeito a voltar ao serviço ativo, numa situação excepcional, né? É, Que é parecido com o do Exército. Até confunde um pouco, eu vou falar o caso do Brasil. A pessoa serve o Exército, ele recebe a carteira de reservista, não é isso? aham. Reservista quer dizer, ele está na reserva, é um soldado da reserva que, numa situação de guerra ou de convulsão social, o Exército pode convocar todos Ah, no aqueles. caso, quando recebe a reservista, porque todos os civis que foi lá servir, né, tem É, a reservista, então ele é um ele fica militar na da é o reserva. militar da reserva, mesmo que ele nunca foi lá para o É, campo, nunca fez nem não. mas ele está na reserva. Na verdade, é um soldado da Ah, reserva, por olha, isso que chama interessante isso. carteira de reservista, né? Ah. É, o contrário daquele que está na ativa. Olha, a minha visão de dizer assim, não, a reserva é um cara que serviu, pá, tudo, mas chegou um momento que a corporação não está precisando dele, ele está ali, É, tipo um aposentado, alguma coisa, mas se precisar ele vai ter que voltar é, para ativa, mas não. Olha que interessante você falar sobre isso. esse caso eu peguei do Exército, né? Nas Forças Armadas é desse jeito que funciona, porque para um exército em qualquer parte do mundo manter um alto efetivo na ativa é um custo muito alto. Aham. Então, o soldado vai lá, serve, recebe todo o treinamento, conhece e ele fica na reserva até uma certa idade.
Na polícia militar acontece o seguinte: você serviu o tempo seu, no caso dos oficiais, você passa para a reserva. Você vai na reserva até uma idade, tem uma idade limite, porque você está sujeito, numa situação excepcional ou para um trabalho especial, você ser convocado novamente para o serviço ativo. Eu explico isso, só que isso são situações muito, muito excepcional. Como é que funciona a questão da patente da polícia militar, no Brasil? É diferente de outros países? Sim, né, no Brasil tem suas regras. Como é que começa, como que termina as patentes dentro da polícia, da carreira militar, digamos assim? É, na verdade, as corporações militares existe uma certa identidade em todas as partes do mundo. Eu acredito que aqui, por exemplo, em Portugal não é diferente. Eu vou falar o caso da Polícia Militar, que é uma cópia fiel das Forças Armadas, do Hã. Exército. A Polícia Militar você ingressa como soldado, que foi o meu caso, né? Você faz o curso de formação de soldado, né? Você começa como soldado de segunda classe. 2 anos depois você tem um estágio probatório, que você tem que ficar ali trabalhando sempre em companhia de um soldado já de primeira classe ou um graduado, né? Um cabo, um sargento, depende da função. Quando você passa para a primeira classe, você já pode prestar ali concurso. Pode prestar concurso para cabo, depois para sargento ou para oficial. Ou seja, dentro da carreira, então, tem os concursos que você pode ser promovido lá dentro, então, É, para mudar de patente? são através de concurso. Você Ah, vai através de concurso, dependendo da sua função, você vai esperar por tempo de serviço, aí vai por merecimento ou por tempo. Então, eu vou falar o meu caso. Eu comecei como soldado, depois prestei concurso para cabo, depois para sargento. Você presta o concurso e vai para a escola. A gente chama a escola o curso. é. Né? A escola de sargento lá no Brasil, aproximadamente 10 meses, um ano. A escola superior de sargento. Eu fui bem novo ainda para a escola de sargento. Eu entrei com 19 anos na carreira militar como Olha, então soldado, novo. né? E já logo, né, prestei concurso para cabo, fui para a escola de cabos, depois para a escola de sargento e depois lá na frente fui para a academia de oficiais, que é onde formam os oficiais. Os oficiais são ali os comandantes mesmo, né? Que aí já é E uma patente maior. aí saí como segundo tenente, fui a primeiro tenente, a capitão, deu o tempo que eu podia, até eu poderia continuar, porque você tem um limite de idade para continuar ali até um tempo bom para promoção, porque eu já estava com a senha na mão. Mas até por uma questão de chamado ministerial, deixei a corporação e já saí aos 30 anos. Olha aí. 30 anos, então, de corporação? Eu não vou dizer os 30 anos, porque eu fiquei 27 anos e uns 6 meses, porque eu tinha tempo de É. trabalho fora e você pode averbar o tempo e antecipar a sua passagem para a reserva. E sua ação era mesmo de rua? Como que era? Como que foi a tua passagem na Polícia Militar? Sim, sempre foi essa parte operacional. A gente fala porque, às vezes, o público que não é da Polícia Militar acha que todo o efetivo é ligado à parte operacional, E que é o não é. policiamento. Não É. é. Tá? Tem policial que nunca saiu para uma operação na rua, sempre trabalhou dentro dos É, escritórios, sempre tem a parte administrativa, administrativo, né? Tem a isso. parte de ensino. A Polícia Militar de São Paulo é a maior do Brasil e uma das maiores polícias do mundo. Aham. Então, são 100 mil homens que não são formados na faculdade, como, por exemplo, o professor. O professor, a formação dele é na faculdade, ele presta concurso. Na carreira militar, a formação é dentro. Dentro da Então, tem corporação. toda uma estrutura, todo um corpo docente para formar. E tem muita gente ligado nessa parte de ensino da Polícia Militar. Então, por isso que a gente fala a parte operacional. Mas a minha carreira mesmo, né, a maior parte dela foi nessa parte operacional, não foi no front mesmo. Olha aí, que A interessante. atividade fim, né? E olhando aqui, né, para o Hélio, a gente vê essa pessoa calma, tranquila, por isso que eu perguntei se era de operações, porque eu vejo ser muito tranquilo. E a gente conhece o histórico, né, do Brasil, um país que, infelizmente, a criminalidade tem crescido muito e muito, mas não é de agora, né? E falando de São Paulo, Rio de Janeiro, então, para um policial militar estar combatente ali na rua, não é fácil. E você por 27 anos, você falou 27 anos ativamente, mais 30 anos dentro da corporação. Por que que você escolheu a ser um policial militar? Tem alguém na família? Foi filmes? Foi livros? Foi uma questão da profissão? O que foi que te levou a escolher ser um policial militar? Embora eu tenho dois parentes, dois tios, né? O irmão do meu pai e o irmão da minha mãe, os dois. Ou seja, não é uma herança nem só É, paterna, nem materna, veio dos é, dois então. é.
Mas eu acredito que a influência maior já não veio nenhum dos dois. É, Eu vejo como um chamado também, né? É uma vocação dada por Deus. Tanto é que, né, não estou falando aqui para grandeza, mas eu acabei sendo assim, bem sucedido em todo o trabalho que eu exerci dentro da Polícia Militar. Não tive muitas dificuldades. Então, acho que é uma vocação dada por Deus mesmo, essa profissão, a profissão de policial militar, né? E, aliás, é bíblico, né? Que sim, toda autoridade vem de Deus e é dada por você Deus. exercita essa função de autoridade. Mas quando eu estava lá com uns 15, 16 anos, nós morávamos na zona sul de Marília, era onde fica o quartel, bem próximo, e eu sempre admirei a carreira militar. E quando adolescente, acho que todo adolescente já tem isso aí, você já começa a pensar, né, aquilo que você vai. Então eu queria ser ou policial militar ou piloto de avião, né, piloto de Boeing, só que não tinha condições, é muito caro esse curso, Caríssimo, hein? né? E pensava também em ser empresário. Eu pensava em ser um empresário, mas também não tinha condições. Que não é uma missão fácil também, né? O É, pessoal olha como para o empresário, mas o empresário, sobre ele está uma grande responsabilidade. sim, uma grande É, responsabilidade, né? Você tem, né, todo um pessoal trabalhando com sim. você, né? Eu sei que não é fácil essa função. E aí, com 19 anos, eu servi o Exército, terminou o serviço obrigatório do Exército, eu já me inscrevi e prestei concurso, passei. Fui fazer o curso na cidade de Araçatuba, o curso de formação básico, que é o curso de soldado. Terminando o curso, nós fomos todos designados para São Paulo, capital, que eu era do interior. Né? Ali eu fui morar na casa da minha irmã mais velha, ela já morava lá. E até foi nesse tempo que eu morei que eu conheci a minha esposa, a Ana Lúcia, porque ela era vizinha. Né? Olha aí. Então foi algo assim muito bom na minha vida. Né? Nós estamos casados há 37 anos, mas eu tinha um sonho de ficar um período em São Paulo, você tem um período mínimo ali para ficar, porque a demanda assim para pessoas voltarem para o interior é muito grande, então tem um departamento que cuida disso dentro da Polícia Militar. Aí na primeira oportunidade, eu fui embora para Marília, né? Não sei se posso falar, eu estou aqui em Lisboa, né? Eu fui para a cidade de Marília, trabalhar lá, que era o meu sonho, né? Que é Ali, lá onde estava a sua raiz a minha familiar, né? raiz, Onde você ali, cresceu, onde você é, viveu. ali foi quando eu comprei, né? Com muita economia, com muita, assim, né, cuidando bem, comprei um terreno ali, até num bairro bom, construímos a nossa casa, né, casamos, nasceu meu primeiro filho, o Diego de Faria Fernandes, que é uma bênção na nossa vida. Depois veio a Bruna. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um casal. Dois. Ah, O Diego, né, que é advogado, bem sucedido lá no Brasil, e tem a minha filha, que está conosco aqui em Portugal. Tá? a Bruna não casou? A Bruna não casou ainda, está lá conosco. Quantos anos? Ela está com 34 trinta anos. e quatro anos. Aí Mas tá agora cuidando de vocês. tá. Vocês cuidaram dela, né? É, Criou e agora ela tá cuidando de eu acho vocês. que ela está com dó de deixar os pais agora, né? Falou, eu tenho que cuidar dos meus pais, Olha que né? interessante. Mas tanto a minha esposa como meus filhos são assim, canal de bênção também na minha vida. Né? Eu vejo que é assim algo que Deus colocou na minha vida. Né? Essa questão família é muito importante, até porque eu tive um lar assim, quando criança, o, a casa dos meus pais, né, o casamento dos meus pais, ele ruiu. Né? Foi um lar assim desestruturado, nós sofremos muito Não foi pagando. no caso, não foi um bom exemplo, não foi É, uma construção boa para você. não foi. Não sei se já posso entrar nessa área, porque você A está gente começou a conduzindo. falar de filhos aqui, começou a falar de famílias, que sim, Eu não pode. sei se posso concluir da Polícia Militar, então Aqui é né? assim, né? Eu Vai, só falo, a gente não tem roteiro, não tem nada. vai Fala, surgindo. vai surgindo, ele vai ir na história e É. vamos levando. É. Então, bom, voltando lá para concluir a parte da Polícia Militar, era o sonho meu. Entrei, né, Deus me abençoou bastante nessa carreira. Não tive muitas dificuldades, embora sempre ligado à parte operacional, ao fronte, do trabalho policial. Hoje eu reconheço que sempre houve a proteção de Deus na minha vida. Deus me livrou, né, de muitas coisas. Né, eu devo reconhecer isso nesse programa que muitas pessoas estarão ouvindo, né, que a mão de Deus sempre esteve comigo naquela profissão, que é uma profissão perigosa, né, Sim, de sim. alto risco. Pode continuar. Tá. Agora, a questão de família,
Eu, aos 10 anos de idade, ô Morivaldo, nós passamos assim por um momento muito traumático, que foi a separação dos meus pais, né? Eu, aos 10 anos de idade, eu vi assim, o meu pai um dia pegar a mudança dele, né, e colocar num carro, colocar numa condução e ir embora para outro lugar distante da gente. Você foi então criado de pais separados, Eu então. sou assim, filhos de pais separados, e isso gera traumas na vida dos filhos. Por quê? Antes dessa separação, houve muita briga, muita contenda dentro de casa. Às vezes nós acordávamos de madrugada, assim, ouvindo os meus pais discutirem, brigarem, né? E principalmente assim com ofensas verbais. Mas houve alguns casos até de agressões físicas, de ambos os lados, tá? O meu pai, ele sempre teve um sonho. Meu pai, ele trabalhava, pessoa simples, trabalhava na roça, homem do campo, mas ele tinha um sonho de um dia ter a sua propriedade rural, o seu próprio negócio, o seu sítio. E ele trabalhou assim para outras pessoas como empregado e também ele era pequenos arrendatários, né? Arrendava, não sei se você sabe o que é, Sim, arrenda o terra. pessoal que tinha uma terra lá que estava lá, É, ninguém estava produzindo nada, o pessoal e- vai lá e é, arrenda aquele terreno lá para produzir. hoje tem grandes arrendatários, mas ele era o pequeno. É, E ali, ele, com muita economia, ele consegue comprar a propriedade que era o sonho dele. É nessa propriedade que eu tenho a primeira lembrança assim, de infância. Eu me lembro que era uma casa muito boa, numa época que a zona rural não tinha infraestrutura nenhuma, a gente já morava numa casa boa de tijolos, com água encanada, com ligação de energia elétrica, e ali era o sonho do meu pai. Ele conquistou aquilo que ele queria. Mas estava prosperando, ali era um local de terra fértil, tudo que plantava ali produzia com abundância. Meu pai chegou a ter um pouco de gado, alguns funcionários. E meu pai, o desejo dele era aposentar aqui nessa vida ali, a maneira de falar, né? era viver ali mesmo no campo, Viver no campo, descansar, ficar ali. descansar por ali. Mas um dia surgiu uma proposta de uma troca, uma permuta para um outro sítio, uma outra propriedade rural. Inicialmente, meu pai foi radicalmente contra, mas a minha mãe achou que devia trocar. Né? Eu Hum, sei disso de história das minhas irmãs mais velhas, né? Que conta que a minha mãe se apaixonou por outro sítio e entraram de cabeça naquele outro sítio, naquela outra propriedade, que não produzia como aquela. Muito pelo contrário, era uma terra estéril. Acho que precisava de algum tratamento, coisa aí de 50, 60 anos atrás, era muita dificuldade, né? Precisava ali talvez um engenheiro agrônomo fazer uma análise do solo e tratar. Mas eles começaram a plantar e não produzia. E o agricultor vive da produção da terra. é verdade. E entrou a dificuldade. Bom, eu estou fazendo isso, narrando isso aí, porque dentro dessa dificuldade financeira que começou a aparecer dentro do nosso lar, coisa que não acontecia lá no primeiro sítio, ali havia abundância e prosperidade, nós nunca fomos ricos, mas existia coisa, né, com abundância dentro de casa. Estava em uma posição Tranquila, confortável. confortável. Nesse outro foi tudo o contrário. O meu pai e a minha mãe eu percebia, né? Eu tinha ali 7, 8 anos, eu percebi que eles brigavam muito. Às vezes a gente acordava de madrugada, os dois brigando com ofensas. E aquilo me machucava demais, trazia muita tristeza de ver o meu pai, que eu gostava, e a minha mãe, os dois se degladiando dentro de casa, né? Fica aqui o exemplo, né? Briga, contenda de pais gera problemas de ordem emocional para os filhos. Eu até fiquei sabendo de um caso lá no Brasil, no estado do Paraná, que uma criança ela entrava em crise de bronquites. E aí foi consultar um médico, um especialista, e a pessoa falou: olha, essa crise é o problema de ordem emocional devido à briga de vocês. Vocês podem perceber, quando vocês começam a brigar dentro do lar, o filho entra na crise. E eu tive crise de bronquite, eu não sei se ligado a isso aí, tá? Não vou. Você veio conhecer essa história Eu depois vim e aí conhecer veio depois, lembrar que pode, lembrar. pode ter tudo a ver, Eu né? tive. Porque aquilo me machucava demais. Imagino. Bom, o meu pai, nesse segundo sítio, ele desanimou com aquilo ali, que não produzia, tinha que trabalhar em outras propriedades em épocas de colheitas para poder tirar o sustento. O que adiantava ter? Ele colocou à venda e surgiu, né, para abreviar aqui, surgiu a proposta de um negócio, um pequeno comércio na cidade de Marília, na zona central. O comércio, meu pai fechou o negócio, até recebeu um dinheiro de volta, e nós fomos para a cidade. Né? Era menino da roça, do campo, e vai para a cidade. Quando chegamos na cidade, nós fomos morar numa casa muito boa, na região central.
Eu me lembro, com 9 anos de idade. E dos desejos do meu coração, é, eu queria ver os meus pais bem. Mesmo criança ali, mas você Eu tinha esse desejo. tinha essa vontade, né, de viver ali um lar de paz. E eu né, concluí. Falei, acho que aquela situação de dificuldades da época do segundo sítio acabou, ficou para trás. Agora vai ser, né, acho que tranquilidade, coisa de criança. Mas eu me lembro disso aí, porque isso aí grava, né, na nossa Aham. infância. Só que todos nós percebemos que um ano depois, aquele terceiro negócio tinha sido uma barca mais furada ainda do que aquele segundo negócio. Hum. Só que ali na cidade, aí meu pai já perdeu a propriedade, apesar de não produzir, ela tinha um valor, né? Tinha lá seu, né? Ele tinha esse bem, né? Esse patrimônio. E, de repente, lá na cidade, ele fica sem nada, perdeu tudo. E, nesse tempo, a briga dos meus pais se intensificaram. Eu cheguei a ver momentos assim, não apenas de agressões verbais, mas alguns momentos de agressão física. Isso trazia muito, muito trauma, muita tristeza para mim. Aí chegou um momento que culminou com a separação dos meus pais. Meu pai foi trabalhar numa fazenda, ele que tinha sido patrão, vai trabalhar como empregado. E nós, os filhos, ficamos com a minha mãe na cidade e fomos morar numa casa em péssimas condições. Será quantos irmãos? Nós somos em 7 irmãos. 7. Nessa época, eu tinha uma irmã minha que já tinha casado. Nós fomos numa casa, só para você ter ideia, Morivaldo, era uma casa assim, de tábua, de madeira muito antiga, para um quintal para 2 famílias. Né? O mesmo banheiro para 2 famílias. Não era esse banheiro moderninho hoje, com ducha quente e tal. Era lá um cano lá com água, né? E aí houve um tempo assim de escassez. Roupas a gente tinha na época que alguns vizinhos se compadeciam da gente e Era davam, roupa de doação. de doação. Então É. nós vivemos esse momento. E como isso foi muito traumático para mim, nesse tempo eu projetei a minha vida para o futuro, que eu queria ser um homem bem-sucedido. Eu queria ter uma casa bonita, queria ter um lar de paz. Talvez era até momentos de fuga, né? E eu cheguei na adolescência com esse pensamento, com essa expectativa de que um dia eu ia ter uma virada de chave na minha Que vida. aquilo ali era apenas um momento que ia acabar isso e você ter Acabar. um momento de paz. Na verdade, o grande desejo é que os meus pais se reconciliassem, mas isso aí, o tempo foi passando e Acho eu que é o via sonho, né, de todos os filhos que têm pais separados, né? É ver a é, reconciliação e eles ter paz. ter paz. Bom, aos 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar de office boy numa empresa lá em Marília, que ele vendia era uma empresa de autopeças, e ele vendia muito assim para máquinas agrícolas. Então, os grandes fazendeiros ali negociavam, e eu era o office boy, eu sempre estava na casa desses homens. E eu via aquelas casas, tipo palacete, As né? mansões As lá. mansões ali né? Que tinha na cidade, e eu projetei ali, falei, acho que a alegria está aqui dentro dessa casa, a paz está aqui, e eu queria isso para a minha vida, eu cresci com esse desejo. Eu sei que isso acho que é um sonho, acho que meio normal na vida de todas as pessoas, de prosperar, mas para mim acho que foi além do sonho, parece que se tornou uma obsessão, que eu tinha que ser esse homem bem sucedido. Aos 19 anos eu entro na polícia, né, que eu já citei aqui, Aham. e quando eu volto para Marília, eu montei uma empresa, que eu queria Você via que para ter esse amp aí, para ser bem sucedido, eu tinha que ganhar um vinha pouco para mais para a questão de ser empresário. empresário e ter a minha casa. E ter aquela casa de alto Ah, padrão lá na cidade de Marília. Eu sempre tive esse desejo. E eu comecei, abrimos uma empresa no ramo de material de construção, né? Só que naquela época a gente até estava indo bem. E houve aquele plano Collor, que hum. tentaram consertar lá a questão de inflação, não era isso? Resolver. Eu não culpo nada o plano do governo. Eu sempre assumi a minha responsabilidade, que eu dei passos errados, errei por esse projeto, né, que estava no meu coração. E, de repente, o Morivaldo, eu que sempre quis pagar minhas contas em dias, eu comecei a me ver endividado. E aquilo começou quebradeira para todo lado, e a gente vendia material, vendia muito cimento, a coisa parou, travou, e comecei a ver a dívidas, né?
e eu não conseguia gerenciar, Vira administrar uma bola aquele. de neve, né? Virou uma bola de neve, né? E aquilo começou a bater o desespero em mim. Eu não via saída. Tanto é que, diante daquele tsunami avassalador que tomou conta da nossa vida, eu cheguei a cogitar tirar minha própria vida, Meu né? Deus. Eu, na verdade, eu falo aqui com humildade, não tenho vergonha. Eu beijei a lona. Fui humilhado, passei por constrangimentos, né? Nessa época, eu fiz parte, eu sei que esse programa ele vai atingir outros países aí também. Lá no Brasil, eu me tornei sócio de alguns importantes clubes lá do Brasil. Me tornei sócio do SPC, do Cartório de Protestos e do Serasa. Aí eu falei, Grandes clubes. grandes clubes, né? Grandes clubes. Aí que se já estava fechado para você as portas, aí como que eu vou conseguir crédito para tentar resolver isso? E outra coisa, eu tinha que preservar o nome, né? Sendo Sendo militar, militar. sendo um dos comandantes ali, não o comandante maior, mas um dos Aham. comandantes de policiamento que trabalhei, e de repente eu me vejo naquela situação. Só que foi nessa época aí, Morivaldo, que eu falo, Deus, né, ele tem planos perfeitos, né? Que um amigo meu me convidou para ir na igreja dele. Eu nunca tive preconceito de igreja nenhuma, mas eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu cresci ali mais ou menos de tradição católica, de nem frequentar muito. E eu fui num sábado, até meio assim, com o pé atrás, né? Meio que receoso, Meio porque não era receoso, um ambiente seu não ali, era né? meu Era um ambiente ambiente. totalmente diferente. Quando eu cheguei na porta da igreja, um detalhe, na parte da manhã, que desse sábado, eu tinha ido naquela igreja, que quando a gente tinha empresa, nós fizemos uma doação Ah, ali para a reforma do banheiro, doamos alguns materiais lá, a gente vendia material de construção, e por uma questão, acho que de transparência, a pessoa o pastor da igreja mandou me convidar, pediu, e eu fui lá, e de manhã, assim, eu tive aquele pequeno contato ali com o pastor. Quando eu cheguei na igreja, eu vi na porta ali aquele pessoal orando, tudo de joelhos dobrados ali, falando alto. Eu falei, meu Deus, isso aqui está parecendo sei lá, parece loucura isso aqui. Eu não vou ficar aqui não. E eu voltando, aí chegou o líder da igreja, né, o pastor, aí falou assim para o porteiro, oh, arruma um local bom para ele sentar. Eu, por uma questão de educação, eu fiquei ali naquela igreja, naquele culto, naquela noite, aham. um sábado à noite. Um ambiente totalmente diferente do É, seu. mal sabia eu que ali seria o grande momento que eu tive assim, a oportunidade de ter um encontro real e verdadeiro com Jesus E Cristo. naquele período ali você estava passando por esse processo aí, né? Difícil. Processo difícil, né? E foi ali que eu ouvi uma ministração, uma pregação, como eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não sabia que naquele local simples alguém poderia ser tão usado por Deus que parece que ele contava a minha história ali. E ali ele falou, olha, você, né, foi mais ou menos assim, você que está aqui, está passando por isso, é aqui, que hoje é o teu encontro com Deus. Eu, inclusive, fiquei meio resistente no banco. Ele falou, e é hoje que você tem que vir aqui. Então, houve ali um momento, Morivaldo, eu tenho um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Não foi com uma religião, né? Foi tão assim, impactante na minha vida que eu saí dali, que eu comecei a ver um mundo diferente. Eu cheguei na minha casa, né? Eu quero até falar alguma coisa aqui. Né, eu sei que o brasileiro, no modo geral, é apaixonado por futebol. Eu nunca tive muita paixão por futebol. Eu até já joguei, porque ser militar tem lá, Dentro do quartel dentro mesmo do tem as quartel, disputas lá, né? fala, você tem que fazer educação física, mas você É. vai lá, faz educação física de meia hora, 15 minutos, depois futebol. Mas eu tinha uma paixão assim por programas humorísticos. Né? E quem estava no auge na época era aquele programa, não estou criticando ninguém, era o programa do Chico Anísio Show. Eu não perdia nenhum. E era no sábado. Tanto é que para mim sair no sábado, quando eu estava de folga, dificilmente eu saía de casa. Você tinha já aquela É, programação que já era certa ali, que é. você não queria perder. E quando eu cheguei, eu voltei, a minha esposa ela não tinha muita paixão, mas ela estava lá assistindo até por costume. Ela não foi comigo naquela noite, naquela reunião. E aquilo foi tão impactante. Quando eu cheguei, eu vi aquele programa, eu falei, engraçado, aquilo ali não tem graça nenhuma. Foi desse jeito. E passei direto para o quarto, fui dormir com uma noite assim, com uma paz restaurada no meu coração, como eu nunca tinha experimentado. Foi algo sobrenatural, uma paz que Deus inundou
aquele desejo de morte que eu falei, que estava no meu coração, desaparece. Deus me deu força. Não que eu tenha conseguido pagar todas as dívidas, mas eu encontrei força em Deus Para para enfrentar enfrentar aquela a dificuldade. dificuldade e com o tempo nós fomos resolvendo aqueles problemas. Hoje eu não faço mais parte daqueles importantes clubes que tem no Graças a Brasil. Deus, né? É, Abriu mão dessa sociedade aí. abrir mão dessa sociedade. Eu falo que aquela casa que eu sempre desejei, hoje nós moramos numa casa dessa, uma casa Olha muito aí, boa, uma casa maravilha. confortável, casa assim de alto padrão. Mas a questão da paz e da segurança no lar, essa segurança restauradora, ela não está numa casa, num palacete, numa casa, né, grande ou pequena. Ela está em Jesus Cristo. Amém. E Jesus Cristo, ele faz essa mudança na nossa vida. Mesmo porque, né, tem homens aí, né, com muitas riquezas, mora em palácios e ele não consegue dormir, não consegue se alimentar direito, necessita de ajuda de profissionais da área de saúde, precisa de medicamento para poder estar ali suportando. E a gente que está aqui de fora, que a gente não tem, a gente pensa, não, quem vive ali dentro é a pessoa É, mais feliz da terra, tudo. É um engano, né? é um É engano. um Eu, engano. eu acreditei nisso, né? A gente, inclusive, lida com pessoas, pelo Sim, fato até do Ministério do ONEP lá em Marília, pessoas assim de posse, que têm muito dinheiro. Eu não estou falando que o dinheiro é um problema, não, né? não. E também não é uma solução. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Como diz alguns, dinheiro você põe no bolso e não no coração, né? Aham, Mas tem muitas pessoas de muita posse que têm dificuldade de dormir. Dorme à base de medicamentos, verdade. não tem paz. E hoje eu posso falar com tranquilidade. Deus restaurou essa paz que parece que faltou um tempo da minha vida. Eu sentia um grande vazio que eu tinha que buscar em alguma coisa. Tanto é que eu cresci assim apaixonado por livros. Eu comecei a ler os grandes filósofos, tentando buscar uma resposta para uma situação que eu fui achar na Bíblia. Olha, o melhor livro, chama-se Bíblia Sagrada. Tem Né? tudo, Tem tem tudo. ensinamento para tudo. Ele é perfeito, ele é É, completo. Né? ele é bom para tudo ali, né? Para a área de família, psicologia, finanças, Psicologia, sociologia, tudo. tem tudo ali, história. E foi nesse tempo que eu fui nessa reunião que uma pessoa da igreja me viu e me presenteou com um exemplar da Bíblia Sagrada. É assim, num período de 3 a 4 meses, eu li a Bíblia inteirinha. E Olha, foi ali que eu se dedicou mesmo ali. É. E foi ali que eu cheguei à conclusão que eu estava longe dos caminhos de Deus. Posso contar a história do Joaquim Claro. aqui, né? Você já ouviu essa Joaquim, história aí nas minhas é. andanças, né? E aí eu gosto de contar a história do Joaquim. Aonde eu vou, eu conto a história do Joaquim, porque eu faço um paralelo da história do Joaquim da minha vida antes desse encontro. Né? O Joaquim, ele era o grande sonho, o projeto da vida dele é ter uma fazenda. Ele queria ter uma fazenda. Ele trabalhou muito, se dedicou com muitos negócios lá, com muita economia. Ele comprou essa fazenda, né? E foi ali que ele tirou o sustento para os filhos, o pagamento das contas. Ou seja, o meio de vida, de sobrevivência dele era essa propriedade rural que ele tinha, uma boa fazenda. Só que um dia bateu a crise na porta, né, na fazenda dele, ele começou a enfrentar dificuldades, acho que por questão de ter que adaptar, né, fazer mudança, e ele começou a enfrentar dificuldades e foi entrando em dívida e virou aquela bola de neve e a propriedade dele, a fazenda, estava para ser confiscada, né, ser penhorada pelo banco. E aí ele, total desespero, perdeu o chão e procurou um amigo e falou assim, olha, eu estou desesperado, eu não vejo saída, o que eu faço? O amigo dele falou, Joaquim, você tem que pedir para Deus abençoar o seu caminho. Peça para Deus te abençoar. E ele voltou para a propriedade dele, até contente, né? Falou, agora eu encontro a solução. E ele chegava, ele fazia a seguinte oração, Deus, abençoa os meus caminhos. E passou uma semana, não aconteceu nada. Segunda semana, Deus, abençoa os meus caminhos. Não aconteceu nada. Falou a terceira vez, a mesma frase. Deus, abençoa os meus caminhos. Aí ele, nada mudou ali das dívidas, ele recebe um comunicado do banco que a propriedade dele ia ser confiscada, né, tomada lá pelo banco para saldar a dívida dele. Aí ele disse que se ajoelhou lá no meio da plantação dele, chorou e falou, Deus, por favor, não tem mais saída, abençoa os meus caminhos. E o anjo de Deus falou com ele, Joaquim, ao invés de você pedir para que Deus abençoe os teus caminhos,
por que é que você não anda nos caminhos de Deus que já são abençoados? Isso, o Morivaldo, era a minha vida. Eu estava muito distante de Deus, mas eu queria ser abençoado por Deus. A palavra abençoado, ela é traduzida para a linguagem secular por bem-sucedido. Abençoado é uma palavra mais bíblico, cristã. Mas a tradução dessa palavra para o mundo do negócio, o mundo, né, secular, é bem-sucedido. Na verdade, todo homem e toda mulher quer ser bem-sucedido nos negócios, no casamento, nos estudos, na família, e tudo isso eu tive esse desejo. Só que como Deus ia me abençoar se eu estava distante dos caminhos de Deus? Uma vida assim que eu nunca fui nunca fui beberrão, nunca fui muito de farra, de extravagância, mas tinha coisas na minha vida que tinham que ser acertadas. Não agradava, né, o pai, né? Não agradava. E aí, nesse tempo de transformação, Deus mudou a nossa vida. Hoje, Morivaldo, nós moramos naquela casa, que era o nosso projeto, uma casa, né, uma casa boa, mas fica muito claro aqui, casa de alto padrão ou de médio padrão, não é isso que traz felicidade para um lar. E já que nós estamos falando de família, aquilo que eu falo aonde eu passo, olha, não existe nada mais parecido com um pedacinho do céu aqui na terra. Grava bem. Não existe nada mais parecido com um pedacinho do céu aqui na terra num lar de paz. Aquela casa onde o marido respeita a esposa respeita o marido, aonde o marido ama a esposa, onde a esposa ama e honra o marido. Tem que ter a honra tem que ser recíproca. Isso é um lar de paz, aonde há entendimento, aonde há diálogo, aonde há harmonia. Isso é um pedacinho do céu. E nada mais parecido com um pedacinho do céu, ou melhor, nada mais parecido com um pedacinho do inferno aqui na terra. É o contrário disso, né? Exatamente. É o contrário de tudo isso que eu falei. É. É onde tem briga, contendas, desavenças, infidelidades, traições, desarmonia. Isso é o pedacinho do inferno. Que isso acaba acarretando problemas para os seus filhos, Sim. né? Que é a situação que você tinha 7 anos, 5, 6, 7 anos e acompanhava os conflitos do teu pai com tua mãe, e isso até hoje te traz lembranças. E eu Sim. tenho certeza que muitos das crianças que acompanham, né, esses conflitos familiares, isso acarreta para um problema, talvez para o resto da vida, que só Deus mesmo para consertar. Mas o que bom é de tudo isso, que você não herdou esses problemas. Você quis fazer o contrário e de fato fez o contrário. Hoje você tem uma família abençoada, hoje você tem um lar feliz. Você e sua esposa, casados já há quantos anos? Nós estamos casados há 37 anos. 37 anos. Inclusive hoje... 2 filhos. 2 filhos, né? O Diego de Você Faria falou que seu filho é Fernandes, bem-sucedido, sua filha que está com vocês. um advogado bem-sucedido. A minha filha, ela esqueci uma coisa, é supervisora de não sei o que lá, que ela tem numa empresa, ela tem uma função assim de gerência na empresa, que legal. né? Também bem-sucedido. Os meus 2 filhos, graças a Deus, meu filho é formado em direito, minha filha tem 2 faculdades, os 2 falam fluente o inglês. E não é isso, né? Não é só isso. A questão do caráter, né? A questão do caráter. Os meus filhos cresceram porque esse processo de transformação que Deus fez na minha vida aconteceu quando os 2 eram bem pequenos, bem criancinha ainda. Então, eles já cresceram nesse padrão bíblico para uma família, um padrão assim de responsabilidade. E eu até gosto de falar também uma outra frase, o Morivaldo, você me permite aqui avançar um pouco, que uma das missões mais nobres que é dada ao homem na Terra é a paternidade responsável. Vou repetir. Uma das missões mais nobres que é dada ao homem e à mulher aqui na Terra é a paternidade e a maternidade responsável. A família é projeto de Deus. É interessante você falar isso. Pensa não que a maior coisa é a paternidade. Mas olha a palavra que ele falou, a paternidade responsável. Responsável, paternidade responsável. Porque para ser pai, não precisa, qualquer forma. de qualquer forma, pode se tornar pai. Mas a responsabilidade, né, isso faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Então, falando, família é projeto de Deus, casamento é instituição sagrada, né? A Bíblia diz, né, a primeira instituição que Deus
estabelece na terra não foi o Estado, não foi governo, né? Não foi empresas, não foi corporações, não foi polícia. A primeira instituição que Deus estabelece na terra é o casamento. Portanto, a Bíblia diz, portanto, deixará o homem papai e mamãe. Permita-me falar papai para ficar Sim. mais, né? A Bíblia fala pai. Portanto, deixará o homem papai e mamãe e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e ambos tornarão uma Uma só única só carne. carne. O que é uma só carne? É unidade perfeita, é amor perfeito, é entendimento, né? É vida assim em conjunto, é lar de harmonia. Isso é mandamento de Deus. Eu não sei se estou indo no caminho certo, Morivaldo. Claro, claro que sim. Aqui não tem caminho certo e É, errado. O caminho certo é a tua história, o é, que você vive, né? é, O que é que você está passando aqui do exemplo de vida que sim, você teve lá do teu início, na casa dos teus pais, e do que você tem formado hoje como pai, como marido, como profissional. é. Então, tá perfeito, é isso mesmo. As pessoas às vezes, né, vêm participar aqui do programa e ficam preocupadas, mas o que é que eu vou falar? Qual é o tema? Não, eu sempre digo, o tema é o nosso convidado, e aqui está, em nossa frente aqui, o Hélio, que ele está contando da sua história, da sua experiência de vida e o que ele tem construído como pai, como profissional, como filho e também como servo, né? Que hoje você é servo, chamado e cumpre uma missão. Que inclusive você está aqui em Portugal mais uma vez e se colocando à disposição, você poderia estar aqui apenas, né, curtindo aí suas férias, curtindo sua esposa, sua filha, mas não, você está disponibilizando para tá, né, nesse chamado aí ajudando no Ministério Adonep, veio aqui no nosso Falando Sério para compartilhar a sua história, então isso é maravilhoso. Então aqui não tem regras, aqui é sem regras. Eu entendo o seguinte: enquanto nós trabalhamos para Deus, naquilo que Deus nos chama, e cada um de nós temos um chamado de Aham, Deus, né? Eu vejo você ser um comunicador, sem confete aqui, você tem esse dom para falar, uma boa palavra, né? Uma voz assim de comunicador. Então é um dom que Deus te deu, é uma ferramenta para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida, né? A parábola dos talentos. amém. Deus te deu esse talento, né? Creio que você está aqui em Portugal, Morivaldo, não é por um chamado seu. Eu creio que Deus movimentou aí aquilo que nós chamamos de tempo do tempo dos ventos proféticos. O vento profético soprou na sua vida. Você está aqui com a sua esposa, não é isso? Com Sim, família. Para um propósito aqui nessa nação, que um dia o evangelho chegou na nossa terra através verdade. Aqui foi daqui o berço, do né? berço. Começou tudo aqui. Começou aqui. E hoje Deus está trazendo assim homens de Deus para essa nação para difundir o evangelho, a palavra de Deus, que é a única, né, a única arma poderosa para transformar vidas. Porque Jesus falou assim: olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ou seja, vida plena. Vida plena não quer dizer estar isento de problemas. Aham. Não é isso. Aqui na Terra vamos enfrentar os Exatamente, problemas, vamos né? enfrentar os É, problemas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é Jesus verdade. fala. Ou seja, você tem aonde recorrer. Naqueles momentos difíceis, aqueles momentos cruciais que todos nós estamos sujeitos, né? Tem que ficar claro, nós temos que ser bastante responsável na nossa mensagem para não transmitir a mensagem de que o cristianismo é um mar de rosas, Uhum. só que não é um mar de espinho. Nós temos lutas e temos dificuldades, como diz lá o Salmo 34, fala que o justo padece muitas aflições aqui na terra, mas de todas elas Deus dá o livramento. Aí é que está o segredo, é aí É, que está a diferença, né? exatamente. Porque as dificuldades todos vamos enfrentar, mas nós temos um Deus que peleja por nós e é o ajudador, nos ajuda a superar e a É, vencer e ter história de vitórias, assim como você está contando aqui hoje. Você ainda é um jovem, tem muita coisa ainda para viver, para compartilhar, para, digamos assim, viver como experiência, né? Mas olha que exemplo maravilhoso você está compartilhando aqui com os nossos inscritos aqui no nosso Falando Sério Podcast. Isso é sensacional. na vida do cristão, porque esse canal ele tem uma abrangência muito grande, ele abrange tanto lá o cristão como o não Sim, cristão, né? sim. Ele é muito amplo, né? Ele é neutro. É porque aqui, né, na mesa senta pessoas de É, diversos envolvimentos. Não, eu não convido aqui só evangélico, mas eu convido aqui, digamos, empreendedores, políticos, artistas, pessoas anônimas. Então,
eu gosto de conhecer a história da pessoa, porque não há pessoas que não tenham história interessante. Pode não ser interessante para mim, mas vai ser interessante para alguém. No meio desses 26.000 inscritos que temos aqui no canal, com certeza, todos que sentaram aqui impactaram a vida de alguns desses 26.000. Com Verdade? certeza. É, eu acredito que nós estamos chegando no final, né, dessa entrevista, mas fica registrado aqui que Jesus Cristo é a solução para todos os problemas aqui na Terra. Eu creio que lá no céu tem um departamento de solução para todos os problemas aqui da Terra. Ah, mas aquele, ó, meu problema, ele é gravíssimo, não tem. Não. O departamento de Deus, a maneira de falar, né, simbolicamente, o departamento de Deus tem solução para qualquer problema. Se teve solução para o meu problema, que eu achava que era só a morte, eu cheguei a cogitar em tirar a minha própria vida. E Jesus Cristo, ele entra na minha história e ele muda a história da minha vida, da minha família. E hoje eu estou aqui nessa nação, em Portugal, né? Que privilégio, falando do amor de Deus. Ele mudou a minha história e ele pode mudar a sua história. A Bíblia fala que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome de Jesus, né? Jesus Cristo não é uma lenda. Jesus Cristo, ele é real. Ele morreu lá na cruz do Calvário, mas o túmulo dele está vazio lá em Jerusalém, porque ele ressuscitou e ele está vivo e ele está muito próximo. Ele é um Deus presente e não é um Deus que está com chicote na mão, né? Que na primeira escorregada que nós damos aqui na terra, ele vai, não, ele está com as mãos estendidas para nos abençoar, né? Um dos versículos que eu gosto muito também, se me permite, eu quero falar, é aquele um que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai de mim o meu fardo e sabei que o meu fardo é suave e leve. Muitas vezes nós carregamos um fardo pesado, às vezes até o fardo do sistema religioso. Mas Jesus, o fardo dele é leve, suave, e ele quer estender a mão para cada um de nós. Maravilha, boa essa palavra, né? Porque às vezes a gente quer se colocar no lugar de juiz e ele não nos deu, né? Não nos otorgou como juiz. E Né? às vezes a gente, além de julgar o outro, às vezes a gente quer julgar nós mesmos também, É, né? Mas ele diz, olha, calma, larga esse fardo pesado aí. Eu carreguei por você, eu te perdoo. Porque a Bíblia diz, né, que todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então não quer dizer que você esteja vivendo uma vida aí totalmente de pecado, que você não venha voltar atrás, se arrepender, confessar, e você será abençoado, né? Como a gente estava aqui falando, acho que falou em off, sobre a questão do, do, do que estava ao lado de Jesus no dia do tá? sacrifício. O ladrão na O cruz, ladrão na cruz. Teve no momento lá, né, ele reconheceu. é, Não, que nada, se você é meu filho de Deus, então sai daí dessa cruz e vive. O outro disse, rapaz, você não sabe o que é, fala, né? Nós estamos aqui porque nós erramos, mas ele não exatamente. tem pecado nenhum. Ô Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso? Aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo. Estará comigo no paraíso. Então, há tempo, né, de arrependimento. A Bíblia diz lá em Lamentações que a misericórdia de Deus ela é sem fim, né? A misericórdia de Deus ela é assim infinita. Aham. Então Deus está sempre disposto a perdoar, não importa o erro. Ah, mas aconteceu isso na minha vida. Em primeiro lugar, você vai buscar o perdão de Deus e outra coisa, você tem que se perdoar, porque senão você começa a carregar aquele sentimento de culpa. Isso arrasa com a vida da pessoa. Verdade. Né? Deus ele nos perdoa. Você tem que perdoar o seu próximo. Você tem que buscar o perdão, se reconciliar com quem tem que reconciliar. Mas muitas vezes você tem que se perdoar também. Ah, mas eu errei no passado. Todos nós erramos. Por isso que Jesus, ó, fica claro aqui, o único homem que pisou nessa terra, o Morivaldo sabe muito bem disso aí, que pisou na terra e não pecou e não errou em nada, foi Jesus Cristo, o O Filho de único, Deus. o único. Aí o pessoal fala assim, não, mas ele era Deus, sim, ele era Deus, mas ele veio como um homem normal, Como homem. né? Ele sofreu as mesmas coisas que a gente, né, poderia sofrer, porque ele veio como exemplo, que ele diz, né, no mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, você também pode vencer, Pode vencer. né? Isso é sensacional isso. Olha, você falando sobre questão de posicionamento, sobre missão, sobre tudo, né? Quando eu me converti há 16 anos atrás,
Eu sempre trabalhei com rádio, com TV, com eventos, mas era uma vida promíscua total. E aí, quando eu me converti, eu me vi perdido. E agora, o que é que eu vou fazer? Se eu só sei fazer isso, eu vim da roça também, então eu trabalhava na roça. Digo, para a roça eu não quero É, voltar. Então foi difícil, mas eu lembrei na hora, o Espírito Santo foi lembrar, esse dom quem deu foi Deus. sim. Então, faça algo que venha honrar o nome do Senhor. Então, eu tenho honrado isso. E para quem acompanha esse canal, desde lá no início, que inclusive o Falando Sério Podcast era um outro canal. Era, na verdade, eu tinha um programa chamado Recomeçar, que em 2015, inclusive, eu gravei o testemunho lá do ex-padre, O, o pastor pa- Nildo, o Nivaldo, é isso? Nivaldo, pastor Nivaldo Nivaldo. Mineiro, isso. E eu ouvi o Você testemunho dele, ouviu? não sabia que tinha sido Eu acho você que que tinha todos gravado. os cristãos assistiram essa entrevista lá. É, Então, tem no nosso canal até hoje, tem mais de 2 milhões de visualizações, que é. foi um trabalho maravilhoso, que é o que tem até hoje. Até hoje, ainda todo mês, milhares de visualizações ainda dessa história. Então, sempre eu busquei. E apesar que o Falando Sério abrange aqui a história de todos, convido a todos para estar aqui compartilhando suas experiências de vida, mas eu sempre estou dando espaço, prioridade para falar, né, do amor de Deus e da transformação que Deus faz nas vidas de pessoas, assim como transformou a vida do Hélio. E tem muitos aqui. Teve o quê? 2 semanas atrás, que eu trouxe aqui também um jovem lá de Santa Catarina, que está como missionário aqui em Portugal, que é o Júnior, e ele veio aqui, contou também sua experiência de vida, foi sensacional. Então, isso é gratificante, isso é maravilhoso. É a nossa É, missão. eu não sei se eu ainda tenho um tempinho, eu só Tá, queria dar um exemplo. o tempo aqui está Essa tranquilo. transformação que o Morivaldo está falando e que nós falamos, que faz parte da essência aqui do nosso testemunho, transformação. Essa transformação, na verdade, ela começa de dentro para fora. É o próprio Espírito Santo de Deus, porque quando nós recebemos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser o templo vivo do Espírito de Deus. É o que a Bíblia fala. Aham. Né? Não é teoria dessa ou daquela outra igreja, o da Donep. Nós somos o templo. E o próprio Espírito Santo, ele vai num processo mudando o nosso homem interior. Né? E eu me lembro de uma história, eu não sei se eu já contei em alguma reunião que estive com o Morivaldo, é, o grande evangelista dos Estados Unidos, o Billy Graham, É. acho que todos já ouviram falar desse homem, né? Ele já faleceu. E diz que ele era muito conhecido no mundo todo e principalmente nos Estados Unidos, porque tinha um programa de alcance nacional lá nos Estados Unidos. E diz que ele estava num avião, e subiu uma pessoa lá, embarcou uma pessoa bastante embriagada, né? Não vou aqui imitar uma pessoa embriagada, mas que todo mundo tem noção de como embriagado. O cara olhou assim para ele, falou: "Você não é o Billy Graham?" "Sim, sou eu. Eu sou o Billy Graham." Ele falou assim: "Ah, tá." Embriagado, né? Mas bêbado mesmo. Aí falou para o Billy Graham: "Você sabe que um dia você já me converteu?" Billy Graham falou: "Olha, eu acredito que um dia eu te converti, porque se fosse Deus que tivesse convertido você, você não estaria nesse estado." Olha Então, aí. não é o homem que convence, é o próprio Espírito que convence o homem, o Espírito Que é Santo. interessante você falar isso, ele não foi convertido, ele foi convencido, Exatamente, ele foi né. Como foi convencido, convencido, é, mas quem converte mesmo e converte. Às é o vezes você Espírito é Santo. convencido até de mudar de um segmento religioso para outro, Sim, ou às vezes até um movimento filosófico. Isso às vezes você é convencido, é. mas a essência do cristianismo é transformação de dentro para fora. E isso não é trabalho do homem. O homem só lança semente. Verdade. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Essa é uma grande verdade, é uma realidade. E eu estou muito feliz, tá, de te reencontrar, né, nos conhecemos aqui em 2022, a primeira reunião que tivemos ali em Massamá, e agora nos encontramos aqui nos estúdios da M-Voz e você compartilhando mais da tua história. Fico muito feliz. Aproveitar para fazer o convite ao pessoal, né? Sábado, agora não estão todos convidados, não. Vai ser um negócio mais fechado para a liderança. Mas dia 3 de maio haverá um jantar aqui em Lisboa. Especificamente falando, vai ser na Costa da Caparica. Vai ser dia 3, uma sexta-feira. Então vai ser um jantar maravilhoso que você vai ter o prazer de conhecer mais sobre a Donep, de conhecer pessoas também, de ter um network lá muito interessante, né? Porque a gente conhece pessoas que estão na mesma atmosfera, no mesmo sentimento, e você
poder conhecer, né, o testemunho, né, de um baiano que é empreendedor, empresário lá em São Paulo, que você o conhece, né? Eu não conheço, apesar de ser baiano, mas eu não conheço ele pessoalmente. E ele vai estar aí, né, dando uma palestra e participando do jantar conosco, dia 3 de maio. Quem tiver interesse aí, quem quiser participar, nos procura, manda mensagem aqui mesmo no YouTube, né, no nosso chat aí, ou então fala também lá no nosso Instagram, no direct, no Falando Sério Podcast, entra em contato, que eu vou te orientar também, para você possa estar lá junto. Eu vou estar lá, com certeza, com a minha família, e espero te encontrar lá também. Infelizmente, o Hélio não vai poder, né? É, Já vai estar de regresso. no dia 3, inclusive, nós já estamos de retorno no Brasil, e nessa data, inclusive, é o nosso grande encontro É, o estadual, encontro estadual em São Paulo. lá em São Paulo, em São José do Rio Preto. Alguém do Brasil aí estiver ouvindo, vai ouvir esse programa, dia 3 e dia 4, encontro estadual em São José do Rio Preto. E que bom, Morivaldo, nós estamos chegando ao final do programa, acredito. O fato de eu estar hoje aqui é o cumprimento de uma profecia que eu recebi lá atrás, há quase 28 anos atrás, que um dia eu atravessaria fronteira Olha aí. e estaria em local onde eu poderia compartilhar daquilo que Deus havia feito na minha vida. Foi mais ou menos assim, eu guardei no meu coração, mas eu lembro que eu falei, guardei comigo, né? É. Mas eu comentei com algumas pessoas e parece que não acreditaram muito, né? Menearam a cabeça, esse cara aí vai um dia sair, quem que é ele? O que que ele está querendo saber? Parece que passaram essa ideia. Ok? Né? E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui na cidade de Lisboa, né? Nesse estúdio aqui, né? Muito bem, né? Uma coisa assim, bem sólida, né? Sou apenas administrador. Foi Muito bem Deus que estruturada, proveu tudo aqui, né? nesse podcast, nesse bate-papo. Então, a minha gratidão, em primeiro lugar, a minha gratidão a Deus. Também te agradeço você, o Morivaldo, pelo convite, pela confiança. E creio que, acho que respondi um pouco das perguntas aqui. Não, foi sensacional. Eu que te agradeço você tirar esse momento, esse tempo de vir aqui compartilhar um pouco da tua história com os nossos inscritos. Você poderia estar, né, conhecendo mais aí a região de Sintra, que você está aqui hospedado na região de Sintra também, teve já em Lisboa, poderia estar aí curtindo com sua filha, com sua esposa, mas tirou esse momento para vir aqui compartilhar com a gente. Sábado vamos estar juntos novamente, então eu que agradeço de coração, que Deus possa continuar te usando aí como instrumento, né, de transformação, por onde você passar. Muito obrigado mesmo de coração. Ok. Leva o meu abraço lá para sua esposa, para sua filha, mas sábado estaremos juntos lá. Obrigado. Tá bom? Tudo de bom para você. Então tá aí, Deus abençoe. né? Nosso amigo aqui participando, o Hélio, um militar, um pai, um esposo, um servo do Senhor, compartilhando da sua história aqui no nosso Falando Sério Podcast. Se inscreve, compartilha. O principal é compartilhar, não fica só para você, não. Se você está assistindo aí no meio do programa, volta lá do início, né, para você poder acompanhar na íntegra toda a história e compartilhar também com mais pessoas. Beijo no coração e até o próximo episódio do Falando Sério Podcast.